Shalom, queridos. Que a presença do Pai seja sobre você nesse dia, te guardando, te livrando, te conduzindo, curando as suas dores, te renovando, te reestruturando. Para a honra e a glória do nome dele, amém? Vamos caminhar mais um pouquinho, avançar mais um pouquinho. Estamos caminhando para o final, né, desse terceiro ciclo. Já falamos sobre Grécia, sobre a Babilônia. Estamos caminhando para o final, sobre a fortaleza de Roma. E eu sei que o Senhor tem feito grandes coisas em nosso meio. Vamos lá, quando a gente fala da fortaleza de Roma, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é a idolatria, né? Mas eu acredito que a gente já quebrou isso, mostrando a vida de Paulo, mostrando que a violência, essa agressividade, está muito vinculada a essa estrutura, a essa fortaleza que vem de Roma. Porém, queridos, isso não é a sua única base. A fortaleza de Roma, ela não age só porque realmente ela está vinculada à idolatria, só que ela está vinculada a uma idolatria mais agressiva, porque é um nível de aprisionamento muito grande. E eu fico pensando, queridos, quantas confusões do nosso meio, né? Eu já vi situações. Vou dar um exemplo bem bobo, assim, nada a ver, tá? Ontem, eu gravando, eu tive que parar porque meus cachorros estavam brincando aqui dentro do meu quarto. E é uma coisa bem boba. E para mim, isso é muito normal. Eu falo que eu não sei criar bicho, tá, queridos? Porque eu gosto muito e daí os bichos têm acesso a tudo. Mas é a forma da minha casa. É a forma da minha família. Isso aqui não é problema para mim, não é problema para o meu marido e não é problema para nenhuma das minhas 3 filhas. Pastor, o que isso tem a ver com a idolatria e com essa agressividade? Quantas vezes nós não falamos, por exemplo, não vou dizer que é você, em nome de Jesus, não é, mas ontem assistindo o vídeo, fala assim, nossa, cachorro brincando dentro do quarto? E a gente já começa a falar e gerar dentro de nós um sentimento, uma situação, e a gente já começa a criticar pessoas, e muitas vezes essas críticas, eu não estou falando, eu estou citando um exemplo bobo, tá? Mas para mostrar que quantas vezes nós entramos em debates por questões tão triviais, queridos, e que essas questões nem são pecado. São somente diferenças. E daí a gente fala assim, pastora, mas isso não tem nada a ver com a idolatria. Não tem a ver diretamente, tem a ver com uma frequência, tem a ver com uma fortaleza, com uma forma de pensar. Tem a ver com quem eu agrido aqueles que não são iguais a mim. Aqueles que agem de uma forma diferente, independente. Vamos lá, vamos colocar uma outra questão. A mulher usa calça ou não usa calça? E daí aquelas que usam calça chamam as que usam só saia de religiosa. E aquelas que usam só saia chamam as que usam calça de carnal. E entra essa agressão, essa violência dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo, por uma questão que nem é pecado. E a gente fala que está defendendo o evangelho. Queridos, essas coisas são muito sérias, né? E eu tenho certeza que você está aí ouvindo e você já fez parte disso. Eu já fiz, muito. E são coisas, queridos, que se a gente não se atentar, a gente faz de novo. Porque a gente quer mostrar como que a igreja tem que caminhar e como é que ela tem que andar. Só que essa idolatria e essa agressividade na forma de agir, essa violência na forma de agir, não é a única base, né? Existem outras coisas que acontecem, como, por exemplo, a insubmissão e a rebeldia. A fortaleza de Roma, ela libera sobre as nossas vidas um instinto de independência. Eu sei o caminho, eu busco a Deus e tá bom, eu não preciso de ninguém. E isso, queridos, está totalmente fora dos princípios da palavra. Vamos lá. Pessoas que não estão ligadas à igreja. E quando eu estou falando agora não estão ligadas à igreja, eu não estou falando somente dentro de um prédio físico. Eu estou falando da independência, amém? Porque hoje tem surgido um novo povo aí, que não estão congregando em templos físicos, mas que estão ligados à igreja, por paternidade, por cobertura, por mentoria, por discipulado. Eu não estou falando disso.
Eu estou falando de pessoas independentes, que são rebeldes, que não querem se submeter. Inclusive igrejas independentes, que não tem cobertura, que não anda junto com outros irmãos. Isso faz parte da cultura romana, tá, queridos? Dessa divisão, dessa contenda. Eu não aceito ninguém sobre mim. Isso leva à egolatria, que é um outro tipo de idolatria. Eu não acho ninguém à minha altura. Ninguém toca na minha cabeça. Ninguém busca o tanto que eu busco. Não encontro ninguém que tenha o mesmo conhecimento que eu. E essas pessoas não conseguem enxergar isso como insubmissão, como rebeldia. Elas são donas da verdade. Caminham em isolamento. E estão pecando. Porque é comunhão, queridos. A palavra fala sobre a comunhão. Você tem que ter comunhão com a igreja. Você tem que ter comunhão com a igreja. A comunhão é uma forma de forjar o seu caráter. É na comunhão que você mostra quem você é. Ai, pastora, tem que mostrar? Tem. Você não mostra quem que você é num culto de adoração, queridos. Você mostra quem você é num confronto. E às vezes eu não estou dizendo que você está mostrando para os outros. Eu estou dizendo que aquilo que chacoalha dentro de você, quando você é confrontado, o que você sente aí? Não estou dizendo que a gente gosta de confronto. Estou dizendo o que sai. O que sai de você? É isso que você é. E a egolatria, que é a idolatria a si mesmo, faz isso. Na verdade, essas pessoas se intitulam com tanta espiritualidade. Na verdade, elas são pessoas que estão levantando altares para si mesmo, agindo na egolatria, estando fundamentadas em seu nível de conhecimento, seu nível de oração, estando fundamentada no seu nível de santidade. E como elas estão construindo um altar para si mesmas, nesse altar fluem muitas revelações. E todas essas revelações são alimentos para o ego. Queridos, você vai na Bíblia encontrar respaldo para tudo em textos isolados. Eu conheço de pastores que não se submete a ninguém, que abre sua igreja independente, porque ninguém vai... Só um pouquinho, queridos. Porque ele não consegue se submeter, e, na verdade, é uma pessoa extremamente ferida, com lideranças do passado, e não consegue assumir porque... deixa eu achar aqui para colocar o carregador. Não conseguem assumir a ferida, porque ele é tão santo que você acha mesmo que ele vai assumir que ele tem uma ferida na alma? Você acha que ele vai assumir que a alma dele está fragmentada, está quebrada, está fora dos princípios? Não. E desse altar começam a surgir revelações, conhecimentos, falsas profecias. E tudo isso é voltado para si mesmo, é voltado para o ego. É voltado para o ego do próximo, para atrair pessoas para dentro disso. O apóstolo Éder fala algo, eu sempre cito ele, né, porque é um paizão mesmo, mas ele fala algo muito legal. Como que você quer ter autoridade sobre os outros, mas não aceita que ninguém tem autoridade sobre você? É a mesma coisa que uma pessoa que ela está muito disposta a ensinar, mas ela nunca para aprender. Que autoridade ela tem para isso? Os melhores mestres são aqueles que sentam e aprendem. E, queridos, muitas vezes a gente vai fazer isso não porque a gente quer, porque a gente tem que levar a nossa carne para isso. Porque às vezes a nossa carne não quer, não. E você tem que falar assim, você vai morrer, carninha ruim. Você vai morrer, sentimento ruim. E você vai levar, vai obrigar o seu sentimento a fazer o que é correto. Pessoas que estão cheias de encanto, que agem por encantamento, que atraem por encantamento, cheias de sofisma, de fundamentos errados. Essas pessoas se opõem a outro tipo de verdade, ainda que essa verdade seja, queridos, a palavra. São os amantes de si mesmo, que diz em 2 Timóteo 3,17. Queridos, é incrível como nesse tempo
está se levantando esse povo amante de si mesmo. Eles têm uma revelação e um entendimento totalmente fora da casinha, totalmente fora da palavra, e não adianta você falar com ele dentro da palavra, porque ele não recebe. Por quê? Porque ele olha para si mesmo e ele se acha tão cara, ele se acha tão bom, o seu altar pessoal de santidade é tão grande que até mesmo os fundamentos da palavra ficam abaixo. São lenha para queimar dentro desse altar. Sabe? E não vê isso como idolatria. Eu quero ler com vocês esse texto todo, 2 Timóteo 3, a gente vai começar lendo 1 e vai até o 7. Eu falei 17? Não, né? É 3, do 1 ao 7, tá? Se eu falei 17, ignora, apaga, é 3, do 1 ao 7. Vamos lá. Sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Vou dar uma pausa aqui. Queridos, nós estamos vivendo esse tempo trabalhoso. Porque no tempo passado, o trabalho era pregar o evangelho, dar aula na escola dominical e tudo mais. Hoje, nós temos um trabalho porque a gente tem que desconstruir. Isso aqui que está sendo feito nesses 30 dias é uma desconstrução. Porque não tem como colocar um fundamento novo em cima de um fundamento velho, em cima de algo que está corrompido. Eu não sei se eu já falei aqui ou se foi no reset que eu falei, foi em algum lugar. Que, vamos dar um exemplo. Um lugar que foi um lixão. Tirou o lixão. Ali pode ser construído alguma coisa? Não pode. Por quê? Porque ainda que teve um aterro, aquele lugar está contaminado. Todo fundamento que colocar ali será contaminado. E é exatamente isso que acontece. Aqui nesse texto diz assim, ó, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, trabalhosos. Por quê, queridos? Porque a gente não vai somente pregar a palavra. A gente tem que desconstruir, a gente tem que tirar esses fundamentos errados, esses fundamentos tortos, para implantar a verdade. Por isso que Jesus disse que a gente faria obras maiores. Sabe por quê, queridos? Porque Jesus, ele trouxe a palavra para quem tinha fundamento. E os fundamentos eram os fundamentos de Sião. Uns aceitaram, outros não, mas estavam fundamentados. Nós não. Nós estamos pegando um povo à mercê e tentando fundamentar essas pessoas. Quando eu falo nós, estou falando de mim, não, estou falando de mim e de você. Porque em nome de Jesus, você vai ser um reprodutor da mentalidade de Sião por onde você passar. Vamos voltar lá. Vou começar de novo, tá? Sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, muito cheios de si, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mãe, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, carinha boa, até prega usando a palavra, mas negando a eficácia da piedade. Destes, afasta-te. Olha o que a Bíblia diz, queridos. Não é para você ir tentar pregar a verdade, não, é para você se afastar. Porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativos mulheres nécias, carregadas de pecados, levados de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Estão buscando sempre, mas por serem amantes de si mesmos, eles não conseguem ser cheios do conhecimento da verdade. Queridos, está vazia, tá? Mas isso aqui é minha garrafinha de água. Se essa garrafinha, eu busco conhecimento, e eu encho essa garrafinha de conhecimento. Se eu não derramar esse conhecimento, chega um ponto que tudo aquilo que eu buscar não entra mais, porque está cheio. E sabe a história de água parada da dengue? Então, aquilo que está parado, ele se contamina.
Por isso que os rios do Senhor são fluentes. Eles não param de jorrar. São constantes. E daí, o que que acontece? Aquele que é amante de si mesmo, ele não aceita, ele faz a renúncia. Ele ouve isso aqui, ele concorda com isso aqui, mas ele não muda a forma de agir. Ele não muda a forma de pensar. Sabe aquela historinha do crente Gabriela? Então, eu nasci assim, vou viver assim e vou morrer assim. São os amantes de si mesmo. E daí, queridos, eles aprendem sempre. Mas eles são tão obstinados na sua egolatria, em si mesmo, que eles nunca chegam ao conhecimento da verdade. A verdade não os liberta. Porque eles são tudo isso aqui. E daí, queridos, isso aqui não é o que eu falo ou o que você fala. Isso aqui nós temos que nos analisar. Sabe, a gente tem que se analisar, querido, se analisar, porque a gente tem que sair disso. A palavra tem sido ministrada, mas eu tenho que reconhecer e desejar sair disso. O ego, o orgulho, ele é um altar de idolatria. E o Senhor não está nisso. Porque quem está sentado no centro não é o Pai. Ele não é o único Deus. Ele pode até ser um Deus entre os deuses que está dentro de você. Ele pode ser mais um. Ele pode ser como foi lá em Éfeso. Éfeso, né? Que tinha o altar para Deus, e tinha o altar para Deus desconhecido. E muitas vezes nós somos assim. Eu tenho o altar do ego, eu tenho o altar da igreja, eu tenho o altar do louvor, eu tenho o altar e também tenho um altar para Deus. Nós temos que sair de todo nível de idolatria, amém? Que o Senhor ministre ao seu coração, queridos. Hoje a gente vai fazer a renúncia de Leviatã, saindo das frequências do orgulho. Mas eu quero te dizer uma coisa. O orgulho você vence no dia a dia. Todos os dias você tem que decidir morrer. Todos os dias você tem que decidir ir para a cruz. Todos os dias você tem que decidir viver as verdades do Senhor. Todos os dias, todos os dias, todos os dias. Porque o orgulho não é vencido de uma vez para sempre. O orgulho é vencido no dia a dia, quando eu sirvo a Deus através da igreja do Senhor. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Que o Senhor te guarde, queridos. Que o Senhor te guarde de você mesmo. Que o Senhor te guarde dos altares errados. E que você seja um reparador de altares. Para a honra e para a glória do nome de Jesus. Amém? Shalom, shalom. Nos vemos amanhã. Não, nos vemos amanhã, não. Amanhã, Shabbat, né? Que amanhã seja ativada a mentalidade de descanso do Senhor na sua vida. Que você viva esse Shabbat, shalom. E que a mentalidade de Sião seja liberada sobre você. Nos vemos no sábado depois das 18, amém? Shalom, shalom, queridos. Que o Senhor te abençoe.